Olá, pessoal, tudo bem? Eu vou fazer a correção agora da P1. Da primeira questão é o que estuda a gênese, morfologia e classificação do solo e qual a sua importância para a agricultura? O que eu queria que vocês tivessem colocado? Claro que é o que eu falo, é uma ideia, né? Cada um escreveu de um jeito, cada um tem uma forma de interpretar, mas a base da resposta seria o quê? Que a disciplina, ela é uma das áreas das ciências do solo. Gênese, ela é a formação, é a definição, então, estuda a formação do solo. A morfologia estuda as características, cor, textura, estrutura e etc. E a classificação é a partir da junção dessas informações, então, para dar uma classificação para o solo. Então, se o solo ele apresenta certas características, ele tem um nome, né? Por exemplo, espodossolo, planossolo, chernossolo. E a importância para a agricultura ou para as ciências florestais é que o solo ele é a base, né, para a produção. Então, é a partir do solo em que as plantas vão encontrar condições químicas, físicas, biológicas para o seu desenvolvimento e produção de grãos, fibras e papel, celulose e energia. Então, a importância do solo está por ser a base, como se fosse a, a, a base importante da produção vegetal está no solo, porque a gente vai encontrar, então, o alimento da planta, as condições físicas e químicas que ela vai ser necessária e vai ser o ambiente que ela vai se desenvolver. Então, estudar a sua formação, a sua classificação, a sua capacidade de uso, os horizontes, é importante por isso, para garantir uma melhor produção e, dessa forma, adequar um manejo ideal para aquele tipo de solo. Tá? O segunda questão, eu dei uma foto, né, de um perfil aí muito próximo a um argissolo, provavelmente é um argissolo, né, tem um B textural, um horizonte transicional BA aí também. Então, quais são minhas perguntas, né? O que são os horizontes? Então, o horizonte, ele é, na verdade, uma seção transversal, né, do solo, de constituição pode ser mineral ou orgânica, e esses horizontes eles são expostos no perfil e cada um desses horizontes apresentam características, né? E nessas características eles vão apresentar características químicas, físicas, biológicas, de coloração também, né? De textura. E o horizonte ele é isso, ele é uma secção vertical em que nós temos algum perfil e esses horizontes são denominados de acordo com suas características. Então, o horizonte A, que nesse caso aqui, ó, é o horizonte A. E é o P, por quê? Porque esse sufixo significa que ele é antrópico. Esse horizonte a característica dele é por ele ser mineral. Ele pode ser superficial, ele pode ter em sequência um horizonte O ou um horizonte ístico. E ele tem matéria orgânica decomposta, ou seja, ela tem a decomposição principalmente de componentes minerais e a presença de ferro, alumínio e argila. Então, ali está a cerne mineral para a planta, né? Prontamente disponível. É a camada arável e a camada com maior concentração dos minerais. Esse horizonte BA, pessoal, é um horizonte subsuperficial e ele é transicional, ou seja, ele tem características do horizonte B e do A, porém com predominância do horizonte B. Tá? O B é um B textural, mas o horizonte B, que significa o horizonte B? O horizonte B ele vai ser o horizonte de acúmulo, então vai ser o acúmulo de ferro, alumínio, húmus, carbonatos, sulfatos, que vão vir, né, de outras camadas e vai ter um bom desenvolvimento estrutural. Então, o horizonte diagnóstico que a gente fala. Então, o horizonte diagnóstico que a partir dele a gente costuma classificar o solo. O horizonte BC é a mesma coisa, ele é transicional, ele possui características do horizonte B, algumas características do C, mas ainda ele é predominante do B. E o horizonte C é o início, né, do processo de desagregação da rocha. Então, o horizonte é inconsolidado, né, que tem pouco afetado pelos processos pedogenéticos, e a partir do qual o solo pode ou não
ser formado, né? Com a expressão muito pouco de características. Pessoal, quando a gente fala de erosão, geralmente a gente perde as camadas mais superficiais. Quando a gente chega no horizonte C, a gente consegue ver isso só em estágios muito avançados de erosão, tipo vossorocas. Aí eu falo também, eu pergunto o que é intemperismo. Intemperismo são os processos que passa a rocha para a formação. Então a gente tem clima, temperatura, organismos, clima, temperatura, organismos, o relevo e o tempo, né, para formar. E aí eu pedi 2 exemplos, né? O que o intemperismo, ele é um intemperismo físico ou químico. O que é um intemperismo físico? Vai ser aquele intemperismo que está relacionado ao vento, aos organismos, à temperatura, o gelo. E o químico está sempre relacionado à água. E o que significa? O químico, ele é um intemperismo que está relacionado à água e ele todo o processo dele vai ter a influência da água. Já os demais vão ter influências mais relacionadas ao clima, né? Então, as raízes que vão infiltrar numa rocha, vão explorar essa rocha, o gelo que vai contrair, expandir e formar o solo. Aí, o quarto, de acordo com a aula prática, descreva quais são as etapas do estudo do perfil de solo, as descrições morfológicas avaliadas e as ferramentas utilizadas. Então, quais são as etapas? Né? A primeira delas é a aquisição das ferramentas. No nosso caso, nós levamos uma pá reta, algumas pás, o manual de identificação, trena, canivete e a água, né? Também é bom para determinar certas texturas, etc. O primeiro passo é fazer a trincheira. Então, a gente tem que fazer uma trincheira de uns 2 metros de altura para conseguir ver o perfil do solo bem determinado. E a partir daí, então, tentar começar a separar pelo quê? Pela textura, pela coloração, né? Pela profundidade, tentar separar os horizontes, coletar esse material e fazer as avaliações. E a partir dessas avaliações, classificar, então, né, os horizontes A, B, C. Nem todos os solos possuem horizonte B, né? Nem todos os solos vão possuir características transicionais, mas basicamente foram essas. E as características morfológicas a gente avaliou textura e avaliou coloração, estrutura também, né? Mas são outras de acordo com o Manual dos Santos de 2015. Bom, a quinta questão era uma característica aí que eu fiz para vocês determinarem qual eram os horizontes. Então, está falando que é um horizonte que, por apresentar a concentração, aqui, né, caracterizado por apresentar a concentração do alumínio, né, dos silicatos, do humus, que migram das camadas superiores. Possui concentração residual de sesquióxido de ferro e alumínio, também conhecido como horizonte de acúmulo, pessoal. Acabei de falar, horizonte B, letra D, tá? Mas é o horizonte B. Sexta questão, horizonte mineral, cuja característica principal é a perda de argilas silicatadas, óxidos de ferro, de alumínio e matéria orgânica, individualmente ou em conjunto, com resultante concentração residual de areia e silt, constituídos de quartzo e outros minerais resistentes ou resultantes descoramento. A definição, então, é um horizonte mineral, mas ele tem essa característica, então ele é horizonte tá? É aquele horizonte mais amarelado, a gente viu isso, tá bom? Então, agora a gente vai passar para a correção da segunda prova.